Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós na TV Caminho Livre para mais um estudo bíblico. Andaram espalhando por aí que eu não creio no juízo de Deus, que como pode ser isso, como é que eu posso desconsiderar uma doutrina que é assumida pela palavra de Deus de forma ampla, né, de forma clara, explícita, como é que pode, né? Logo, eu sou um falso profeta, um homem para quem as pessoas não devem dar nenhum tipo de crédito, porque o que eu estou falando não condiz com a palavra de Deus. Ai, meu Deus do céu, é ridículo, né? Certas acusações que nós recebemos são ridículas. Muito bem, gente, eu queria, neste pequeno espaço de tempo, tratar de um assunto que é muitíssimo importante. Nós que somos salvos, que já fomos salvos por Cristo, nós teremos que comparecer num tribunal para prestar contas da nossa vida e, inclusive, com a possibilidade de perdermos a nossa salvação, que nós conquistamos única e exclusivamente pela graça? Será que isto vai acontecer? Será que isto é bíblico? Vamos propor aqui agora, vamos mostrar para vocês dois textos que a teologia adventista divulga, propõe para comprovar o suposto fato de que realmente cristãos vão ter que prestar contas das suas vidas e que, inclusive, eles poderão perder a sua salvação. Salvação esta que foi conquistada pela graça do Senhor Jesus. Mas como nós somos salvos pela graça? Isso dizem eles, a teologia adventista. Mas como nós somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras, então pode ocorrer que neste julgamento você perca a sua salvação, fique determinado a perda da sua salvação. Muito bem, vamos ler o primeiro texto, que está aqui em Romanos, capítulo 14. Vamos ler primeiro o verso 10, diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha o verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo está falando para crentes, está falando aqui para gente salva, para a igreja de Roma. Então, obviamente, se ele está falando para crentes, para pessoas salvas, ele está querendo dizer o seguinte: olha, até os salvos, até os crentes terão que comparecer perante o tribunal de Deus para, como diz aqui a palavra, dar contas de si mesmo a Deus. Inclusive, nesta hora em que ele estiver dando contas de si mesmo a Deus, ele poderá perder a salvação que ele havia ganho desse próprio Deus, que resolveu dar uma salvação de graça para ele, mas agora, no fim de tudo, está cobrando a salvação pelas obras. Porque ser salvo pela graça e ser julgado pelas obras, que é o que afirma a igreja adventista, a teologia da igreja adventista, é o mesmo que dizer o seguinte: olha, você é salvo pela graça, mas pode perder a salvação justamente por conta de Deus ter que cobrar as suas obras. Num primeiro momento ele te salva, mas no segundo momento ele te condena por conta das suas obras. É a coisa mais absurda e esquizofrênica que eu já ouvi em toda a minha vida. Somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras, vai dizer a teologia adventista. E, como eu disse, vem aqui em Romanos, descontextualiza aquilo que Paulo está afirmando aqui em Romanos capítulo 14. Né? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, verso 10. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Descontextualizam isso aqui e vão dizer que não, olha, tá vendo? O crente pode perder a salvação, sim. Outro texto que a teologia adventista lança a mão para poder dar suporte às suas ideias equivocadas e às suas ideias desonestas. Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos nós quem? Salvos, santos, crentes, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Então, gente, fica estranho porque ao mesmo tempo em que a palavra de Deus diz que a salvação é única e exclusivamente pela graça, de que nós não podemos ser justificados por obras da lei, por obras de qualquer natureza, sendo nossas, lógico, partindo de nós. Aí, ao mesmo tempo, então, vem a Bíblia e diz o seguinte, olha, você vai ter que prestar contas a Deus, você vai ter que, né, ser julgado segundo as suas obras, e então você pode perder, sim, a sua salvação. Tem lógica isso? Olha, ou a Bíblia está se contradizendo, ou a teologia adventista está equivocada. Qual destas duas opções, qual dessas alternativas é a correta? Qual delas? Será que é a Bíblia que está se contradizendo? É a Bíblia que se contradiz? Ou é a teologia adventista que está equivocada? Gente, nós precisamos entender o seguinte. O ímpio comparecerá perante o tribunal de Deus em que condição? Nós precisamos entender isso. O salvo, o justo, o crente, comparecerá perante o tribunal de Deus em que condição também? E para quê? Né? Em que condição e para quê? Nós precisamos responder essas perguntas. Vamos respondê-las? Vamos começar pelos ímpios. Apocalipse capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse, abre aí rapidinho. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13. Final do versículo 12. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse versículo 13, Apocalipse 20, última parte, diz assim, versículo 13. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Este julgamento descrito aqui em Apocalipse 20 é o juízo final. Todos os ímpios participarão deste juízo aqui, desde Caim até o fim dos tempos. Este é o juízo final, onde todos os ímpios serão condenados segundo as suas obras, que estão meticulosamente registradas no livro de cada um. Certo? Então, este juízo aqui é o juízo dos ímpios. Todos estão sendo julgados segundo as suas obras para receberem a sentença e a condenação. Certo? Então, o ímpio comparece, porque todos estes aqui também, Apocalipse 20, passam pela ressurreição. Nós não vamos ler o texto agora, mas eu inclusive já falei sobre isso. Passam pela ressurreição para receberem o quê? O seu julgamento justo. Vão ouvir aí a sua sentença e serão condenados posteriormente. Então, este juízo aqui dos ímpios, Deus os condena segundo o relato, meticuloso relato das suas obras que estão contidas ali nos livros, no livro de cada um. Um por um vai ser julgado desta forma. É o juízo final aqui, é o juízo dos ímpios. Os santos não estão aqui. Os justos não estão aqui. Então o ímpio comparece no tribunal de Deus na condição de ímpio, para receber a sentença e a condenação. E os santos? Será que haverá um juízo pós-advento para os santos? Porque veja bem, um juízo pré-advento para os santos já aconteceu. Isto para nós crentes, nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos no evangelho puro e simples de Jesus, nós que cremos na graça, nós aceitamos o fato de que o juízo pré-advento para os santos já aconteceu. Para a igreja adventista não, este juízo pré-advento, ele começou em 1844, 22 de outubro de 1844, e ele se realiza agora lá no céu. E quem realiza, quem desenvolve esse juízo é Cristo, que está lá aceitando nomes, rejeitando nomes. Então veja, para nós cristãos históricos que cremos na graça de Deus, o juízo pré-advento dos santos, a situação espiritual de todos os santos, já foi solucionada, já foi resolvida onde? Na cruz. Para a igreja adventista, não. Para a igreja adventista, o juízo dos santos não foi realizado na cruz. Não houve uma expiação completa e cabal na cruz, embora muitos teólogos afirmem isso, que houve expiação completa. É só gogó, é só retórica.
só papo furado. Afirmam uma coisa, admitem outra, praticam outra. É só gogó, é só teoria, é só para se apresentar perante o mundo cristão, de um modo geral, como bonzinhos, né? Como tão santos como os demais. Não são bonzinhos nem santos como os demais. É óbvio que não estou falando de todos. Existe gente maravilhosa dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente de Deus, gente eleita, embora não saiba. Gente eleita, gente salva lá dentro. Certo? Para deixar isso bem claro. Mas continuemos aqui. Vamos analisar a questão dos justos, então. Em que condição os justos comparecem perante o tribunal de Deus? Primeiro, veja bem, há um primeiro momento em que os justos comparecem diante do tribunal de Deus. E depois há um segundo momento. Vamos ver o primeiro momento? Primeiro aos Coríntios, voltemos para Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, leiam comigo o verso 2. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, verso 2, diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, nós, os santos, julgaremos o mundo. Deus nos concederá esse privilégio, esta honra de julgar o mundo. Ton cosmicon, o mundo ímpio que Deus criou. No entanto, este mundo ímpio se rebelou contra Deus, contra o seu Criador. Nós teremos o privilégio de julgar este ton cosmicon, este mundo ímpio, certo? Então, neste primeiro momento, os justos comparecem diante do tribunal de Deus como o quê? Como juízes. Olha só que privilégio que Deus está nos dando. Como juízes. Quer ver? Isso é confirmado em Apocalipse capítulo 20, gente. Olha lá, vamos lá. Apocalipse capítulo 20, abram lá comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Só a primeira parte. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Tá vendo só? Estes a quem foi dada a autoridade de julgar são salvos, que passaram já pela ressurreição dos mortos, né? Que, evidentemente, aqueles que morreram antes de Jesus voltar já passaram pela ressurreição, junto com os que estavam vivos por ocasião da parousia da volta de Jesus, foram transformados, foram para o céu, estavam com Cristo, reinando com Cristo, receberão neste período, veja bem, neste período aí, o privilégio de quê? De julgarem quem? Julgarem quem? Os ímpios, todos eles. Só lembrando que os ímpios só começarão a ser julgados depois do milênio. Depois do milênio. Só se julga agora diante da presença pessoal de cada ímpio. Não se fará um julgamento à distância, né, como pressupõe o tal juízo investigativo e o tal juízo judicativo. Isso é outro papo, não quero nem tocar no mérito dessa questão aí de juízo judicativo assumido pela Igreja Adventista, não. Tá? Então eu estou apresentando para vocês o que? Duas realidades, duas certezas, dois fatos. O crente justo vai comparecer perante o tribunal de Deus, como diz Paulo? Sim, primeiro na condição de juiz. Mas segundo, na condição num segundo momento, em que condição? Na condição de filho de Deus, de salvo. Para quê mesmo? Para quê mesmo? Então vamos deixar a Bíblia falar? Abra em 1 aos Coríntios, capítulo 3. Voltemos a 1 aos Coríntios, capítulo 3 desta vez. Leamos o versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Olha o verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo, enfrentando problemas como ele sempre enfrentou nas igrejas de Deus, né? Problemas diversos, de diversas naturezas, né? Mas o principal problema que ele estava enfrentando aqui, sobre o qual ele estava tratando aqui, era o seguinte: olha, os cristãos estavam divididos ali na comunidade coríntia
pelo seguinte: olha, eu fui convertido por Paulo, ah não, eu fui convertido por Apolo, ah eu fui convertido por Pedro, ah eu fui convertido por não mais sei quem, sabe? Como se o fato deles terem sido convertidos ou batizados ou ganhos, né, para a causa de Deus por alguém, por um nome humano, fosse tipo assim: ah, eu sou superior a você porque quem me batizou foi Paulo. Ah, eu sou superior a você porque quem me batizou foi Apolo. Não, eu sou superior a vocês todos porque quem me batizou foi Pedro, o próprio Pedro. Ora, que bobagem. Paulo então estava mostrando para eles que isso era bobagem, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é quem? É o próprio Deus. Nós somos simplesmente cooperadores de Deus. Tem essa história de Paulo, Cefas, Pedro, um ser melhor do que o outro, não. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Agora, o que Paulo fez questão de deixar bem claro para eles aqui, em Coríntios, é o seguinte: olha, o que não pode haver é o seguinte: é aparecer alguém aqui, um pregador, quem sabe, itinerante, um pastor não sei das quantas, um profeta, uma profetisa não sei das quantas, e querer colocar outro fundamento que não seja o próprio Cristo. Cristo é o fundamento. Nós temos que construir, nós temos que edificar sobre este fundamento que é Cristo. Então, veja bem, se o fundamento que for apresentado for Cristo, aí um vai se utilizar de ouro, de prata, pedras preciosas, já outro vai se utilizar de madeira, outro vai construir nesse fundamento com palha, outro vai construir nesse fundamento com feno. Mas o fundamento está lá. O fundamento não pode ser outro que não seja o quem? Cristo, a pedra angular, o nosso fundamento. Certo? Fundamento, como Paulo disse e deixou bem claro, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Cristo. Ele diz aqui, olha, aí mesmo no 1 Coríntios 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Verso 12, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Gente, esse é um texto difícil, polêmico, mas se nós nos determos naquilo que é fácil de ser apreendido aqui, né, entendido, assimilado, nós vamos entender que o que Paulo está querendo deixar bem claro aqui é o seguinte: que ele está apontando aqui que haverá o quê? Um juízo de galardões. Para quem? Para o povo de Deus. Um juízo de galardões. Deus galardoará cada um dos seus filhos conforme as suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Veja bem, isto aqui não significa que a nossa salvação será pelas obras. Não, isso aqui acontecerá justamente depois de tudo resolvido. Depois do mal ter sido solucionado, resolvido, todos os ímpios condenados e lançados no lago de fogo, Deus nos submeterá a um juízo de galardões. Ele galardoará cada um segundo as nossas obras, gente. Esse é um juízo para o qual eu nunca fui apresentado dentro da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista desconhece esse fato. Ela desconhece o fato do juízo de galardões. Deus então submeterá todos os salvos, todos os crentes, não para averiguar a vida deles e saber se eles estão em dias com Deus de tal modo que eles possam continuar estando salvos. Não, isso não. A situação já foi resolvida, a situação do crente já foi resolvida. Este juízo é para que Deus possa galardoar cada um dos seus filhos segundo as suas obras. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, cada um tem que edificar sobre esse fundamento que é Cristo, conforme aquilo, o material que ele tiver em mãos. Ouro, prata, pedras preciosas. Agora tem gente que vai construir sobre o fundamento com madeira, feno e palha. E vocês sabem que madeira, feno e palha são materiais inflamáveis. São suscetíveis a fogo. Madeira vai durar um pouquinho mais do que a palha e o feno. Não é? Mas mesmo assim, madeira é um material suscetível a fogo.
Pode ser que essa obra construída sobre o fundamento, mas de madeira, se queime. Pode ser que essa obra construída sobre o fundamento que é Cristo, de feno, se queime. Pode acontecer que essa obra construída sobre o fundamento de palha, se queime. Mas a pessoa que construiu sobre o fundamento, está tudo resolvido, está tudo certo com ela. Porque ela fez aquilo que ela tinha que fazer, construir sobre o fundamento. Isso não importa, o fundamento foi lançado. O que importa é que o fundamento foi lançado e que a pessoa estava cooperando com Deus. Vejam que aqui Paulo está lidando com gente salva, cooperadores de Deus, não com gente ímpia. E ele diz no verso 8, repito aqui, olha, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então haverá um juízo de galardões, depois de tudo resolvido. Deus submeterá seu povo a um juízo de galardões para galardoar cada um segundo as suas obras. Olha, é óbvio que este assunto mereceria mais atenção, mas o nosso tempo não nos permite. Mas vamos a Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá, Apocalipse, capítulo, aliás, 22, tá? O último capítulo da Bíblia. Verso 12, Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando a Bíblia fala de galardão, ela está falando de algo positivo, é um prêmio, é uma recompensa. Ela não está falando de punição. Galardão aqui não significa punição. Galardão aqui é um prêmio. E Jesus vai distribuir o seu galardão para cada um segundo as suas obras. É isso que está claro aqui. Isto aqui é o quê? Isto aqui nada mais é do que um juízo de galardões. Então veja, em que condições aparece o ímpio diante do tribunal de Deus? Na condição de ímpio, para receber a sentença e a condenação. E em que condições aparece o santo no tribunal de Deus? Segundo Paulo afirma isso em Romanos, em Coríntios. Para quê? Primeiro ele aparece na condição de juiz, que é um privilégio, é uma honra. Mas depois ele aparece nesse juízo, num juízo de galardões. Deus distribuindo galardões segundo a obra de cada um. Isto, como eu estou mostrando para vocês, é bíblico. Podem tripudiar, podem fazer pirraça, mas o que eu estou mostrando para vocês é Bíblia, é palavra de Deus. Agora, eu não posso, veja bem, eu não posso deixar de aceitar aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do juízo pré-advento. Esse juízo pré-advento, ele foi resolvido, ele foi solucionado, ele foi instaurado na cruz do nosso Senhor Jesus. Na cruz. Ele mesmo diz aqui, olha, em verdade vos digo, João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Juízo aqui, em João 5:24, é a palavra grega krisis. E o que ela significa? Condenação. Então o que Jesus quer dizer aqui? Não entra em condenação. Por que não entra mais em condenação? Ele passou da morte para a vida, mas por que ele mesmo passou da morte da vida? Porque primeiro ele ouviu a palavra, depois ele creu. Ouviu e creu. São duas coisas que só Deus pode fazer pelo ser humano. Agora, o crer é intelectual, ele é mental, mas eu só criei e pude... Aliás, eu só pude crer porque Deus me deu fé antes disso. Deus me deu condições de ouvir a sua palavra. Todos nós temos orelhas, mas não temos ouvidos. Nem todos nós temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos orelhas, mas não ouvidos. Então, a situação do crente que ouviu a palavra de Deus, creu naquele que enviou Cristo, que é o Deus Pai, foi pelo Espírito Santo gerado de novo. Gerado de novo. Este, diz aqui a palavra, tem a vida eterna. Tem a vida eterna no instante em que ele ouve a palavra e crê em Deus. Tem a vida eterna. Não entra em condenação mais. Por que não entra em condenação? Vamos abrir lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Leiam comigo Romanos capítulo 8. O versículo é... Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4 de Romanos 8. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, escuta isso aqui, ó. Condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus condenou o pecado na carne. Primeiro ele fez isso na vida de quem? Na pessoa de quem? Do seu próprio Filho. Condenou o pecado na carne, na vida do seu próprio Filho. Porque ele está dizendo aqui, isso fez Deus, o quê? O que Deus fez? O que foi necessário Deus fazer? Aquilo que a lei não podia fazer. Aquilo que a lei não podia fazer, é o que o texto está dizendo aqui, Deus fez enviando seu Filho. Olha aqui. Porquanto que fora impossível a lei, que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aí Deus condena na pessoa do seu Filho, veja bem, condena. Para condenar é preciso haver um tribunal. Primeiro se instaura um tribunal, se apresentam as provas, ouve-se a sentença e há o que? Uma condenação. Para haver condenação é preciso primeiro ter havido o que? Um tribunal. E que tribunal foi esse pelo qual Cristo passou, no qual Deus já o condenou? Condenou o pecado na carne dele. Que tribunal foi esse? Não foi a cruz de Cristo? Foi a própria cruz de Cristo. Então Deus condenou Jesus na cruz. É por isso que o próprio Cristo diz o seguinte, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Acabou, não tem juízo mais para essa pessoa, juízo condenativo, vamos dizer assim, vou usar um termo exótico. Não existe mais juízo para condenação para esta pessoa. Não existe, acabou. Por que não existe mais? Porque Cristo foi condenado por ela. É por isso que Paulo diz aqui, olha, 2 Coríntios capítulo 5, abra aí, 2 Coríntios, eu estou terminando o vídeo, tem pouco tempo para terminar esse vídeo. 2 Coríntios capítulo 5, e o verso é 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por quem? Aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Deus não conheceu o pecado. Ele o fez. Fez quem pecado? Ele o fez pecado. Fez pecado quem? Ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está falando de Cristo. Veja o que ele diz no verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por que Paulo roga que nós nos reconciliemos com Deus? Olha, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele o fez pecado por nós. Deus fez Cristo pecado por nós. Por você, por mim. Cristo se tornou maldição por você, por mim. Para quê? Para que nele quem? Em Cristo. Fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então veja, o juízo pré-advento já aconteceu na cruz de Cristo. É por isso, volte a Romanos, capítulo 8, para que eu possa terminar esse vídeo de forma categórica. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Leia comigo de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe por que não pode haver condenação mais para quem está em Cristo Jesus? Porque Cristo foi condenado. Condenado por este que está nele.
Eu já fui condenado, você já foi condenada em Cristo, em Cristo. Cristo, na verdade, recebeu a condenação que pertencia a todos nós. Nós estamos nele, já recebemos a nossa condenação. Nós fomos mortos com Cristo, diz Paulo aqui em Romanos 6. E nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, diz Paulo aqui em Romanos 6. Para agora ele dizer o seguinte, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus foi condenado por nós, se tornou pecado por nós, maldição por nós, se tornou bode expiatório por nós. É por isso que não há nenhum juízo mais para nos condenar. É por isso que este juízo pré-advento foi realizado na cruz. E a Igreja Adventista nunca aceitou isto e jamais aceitará. A teologia adventista nunca aceitou isso e jamais aceitará. Aí ela tem que vir distorcendo a palavra de Deus, descontextualizando os textos que nós lemos aqui, tirando o texto do seu contexto, distorcendo o sentido da palavra, para dizer que em 22 de outubro de 1844, iniciou-se no lugar santíssimo do Santuário Celestial, que tem 2 compartimentos, um juízo investigativo, e que neste juízo investigativo, Deus pode aceitar o seu nome, ao mesmo tempo em que Ele pode rejeitar o seu nome. Deus pode aceitar o seu nome, ou pode rejeitar o seu nome. Ou seja, você pode ter sido salvo pela graça, mas agora, conforme as suas obras, você pode perder a sua salvação. Isto é satânico, isto é diabólico. Eu falo isto com a palavra de Deus aberta e com a autoridade que a palavra de Deus me dá. Você prefere crer na palavra de Deus, que diz que nenhuma condenação há. Por que não há condenação? Porque aquele que enfrentou um tribunal na cruz, ele o fez por nós, em nosso lugar. Ele foi condenado em nosso lugar. É por isso que nenhuma condenação há para nós. Porque Cristo foi condenado em nosso lugar. E nós estamos nele agora. Ele ressuscitou. Ele habita com o Pai. Pela fé nós estamos junto com Cristo, junto com Deus. Porque nós estamos nele. Não há a mínima possibilidade de sermos condenados. Se Deus nos condenar agora, Ele tem que condenar o seu próprio Filho. Porque nós estamos nele, em Jesus. Não há condenação mais. Pelo amor de Deus, ponham isso na vossa cabeça e no vosso coração. Isso é evangelho, isso é boas novas. E eu mostrei aqui neste vídeo. Em que condição o ímpio aparecerá diante do tribunal de Deus e em que condições nós, santos e salvos, compareceremos diante do tribunal de Deus. Vocês viram. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade, a verdade que liberta. Que Deus possa libertar você do erro. Que Deus possa libertar você dos enganos. Que Deus possa libertar você da escravidão adventista. Em nome de Jesus. Amém.